É isso aí. A gente vai continuar conversando um pouquinho dessa série de mensagens, o dossiê da cruz, onde a gente tem levantado documentos, onde nós temos levantado informações, para que a Páscoa para a gente não seja apenas um domingo reunido em família, uma oportunidade para comer ovos de chocolate, que não seja apenas uma oportunidade para você comer peixe, para que seja muito mais do que isso. A gente sabe em teoria, a gente sabe de ouvir falar que Páscoa é o evento que mudou o cristianismo. O fato de Cristo ter morrido e ressuscitado é o motivo de nos encontrarmos aqui. A nossa fé é baseada justamente nesse ato de Cristo na cruz. Mas o nosso desejo aqui é que a gente tenha muito mais profundidade ao pensarmos nisso. Puxa, no primeiro domingo, quando a gente conversou nessa série de mensagens desse tema, a gente parou para entender um Deus que planejou a Páscoa, planejou a crucificação antes do mundo ser mundo. Antes da criação do mundo, houve o planejamento da cruz. A cruz, então, ela não é uma resposta ao pecado, mas na verdade é um propósito de Deus. E a gente estudou no primeiro domingo que esse propósito nasce no fato de Deus nos amar e conclui no fato de que tudo isso é para adoração e glorificação do nome dele. No meio disso tudo é o plano de Deus, no amor dele por nós, no projeto dele ser glorificado. Isso é a ação de Deus. Porque no próximo domingo, que foi domingo passado, nós vimos a diferença do projeto de Deus para o nosso. A gente foi diametralmente oposto, porque a gente saiu do projeto milagroso, maravilhoso e eterno de Deus, e se deparou com um Deus grandioso, para se deparar com a nossa pequenez, para se deparar o quanto a gente é fraco, o quanto a gente é falho, o quanto a gente é pecador. Como Paulo diz lá na carta aos Romanos, nós liberamos um odor fétido, que na verdade nos afasta cada vez mais de Deus. Hoje o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar então agora unir essas duas histórias, unir o plano eterno de Deus, unir o projeto eterno de Deus, unir um Deus tão grande. E qual o propósito desse plano eterno, desse projeto eterno, desse Deus tão grande, com a gente tão pequeno, tão falho, tão pecador? Talvez a gente responda uma pergunta. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, eu não sei se alguém já te fez essa pergunta, eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas algumas pessoas já chegaram a questionar com a gente sobre isso. Pastor, por que morte de cruz? Por que tinha que morrer numa cruz? Por que Cristo morreu numa cruz? Assim, de vez em quando numa roda de amigos sai uma conversa meio mórbida, né? Uma conversa pensando em morte, como que as pessoas gostariam de morrer. Ele fala, eu gostaria de morrer dormindo, pronto, dormi, não acordei, já era, né? Então assim, tem gente até que fala assim, dormi, quando acordou, estou morto. Não, você não acordou, você está morto, já era, né? Mas a gente tem esse desejo, eu queria morrer desse jeito, né? Morreu assim, um infarto fulminante, acabou, já era, né? Aí a gente começa a pensar nisso, e às vezes começa a jogar isso para Cristo. Por que não bastou um infarto? Infarta, morreu, acabou, pronto, né? Por que não teve uma outra forma? Por que na cruz? Então, na tentativa de unir essas duas histórias, o Deus Redentor que planejou a crucificação, planejou a Páscoa com a gente, pessoas frustradas e frustrantes que somos. Para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ligar teu smartphone, teu celular, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, para a gente ler do verso 1 até o verso 14. Gálatas capítulo 3, do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam-me somente isto:
Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram de nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito, faz milagres entre vocês, é porque fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembra do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão? Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem serão abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito na lei, no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. O que está acontecendo? Paulo está tentando resolver um dilema na igreja da Galácia que ele tentou resolver em tantas outras igrejas. O judeu, ele tinha orgulho de obedecer às leis. Para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, tem cerca de 660 leis que o judeu tinha orgulho de obedecer. Não é só isso. Diante de uma lei, havia um desdobramento de leis para que ajudasse o cumprimento de determinada lei. Por exemplo, no sábado não se trabalha, essa é a lei. Qual o desdobramento da lei? Criam-se novas regrinhas para que aquela lei fosse obedecida. Por exemplo, o que não é trabalhar? O judeu tinha costume, quando estava com dor de garganta, por exemplo, de fazer gargarejo com vinagre. No sábado, não podia. Fazer gargarejo com vinagre era um tipo de trabalho. Então, se você tivesse dor de garganta, o desdobramento da lei dizia que no sábado você podia, no máximo, beber vinagre, que deve ser assim, uma coisa deliciosa, né? Outra coisa, não pode trabalhar no sábado. Então, o que você faz no sábado? Tudo aquilo que reflita a tua imagem, você coloca um pano. Porque, mulheres, se no sábado vocês olharem no espelho e virem um fio de cabelo branco, o que vocês vão fazer? Vão arrancar, mas isso é trabalho. Então o desdobramento da lei dizia o seguinte: cubra qualquer coisa que reflita a tua imagem, para você não ter esse gesto de arrancar o fio de cabelo branco, para você não trabalhar no sábado. O judeu se orgulhava disso constantemente. E a igreja da Galácia tinha alguns falsos profetas, falsos mestres naquela igreja, trazendo de volta isso para a igreja, dizendo: olha, beleza, Cristo morreu na cruz, mas e as leis? Vocês não vão obedecer às leis? Vocês têm que obedecer às leis. E aí o judeu se sobrepunha ao não-judeu, ao gentio, ao grego, dizendo: olha, eu sou circuncidado, você não é nem circuncidado, como se o fato da circuncisão trouxesse uma bênção maior para eles. A ponto de muitas vezes eles falarem: se você quiser ser abençoado, você vai ter que se circuncidar. Sendo que Paulo, em outros textos, vai dizer que agora a nova circuncisão é o batismo em Cristo Jesus. Mas não, existia então esse conflito dentro da igreja. O judeu, através da pregação de alguns falsos profetas, falsos mestres, se sobrepunha aos não-judeus, entendendo assim ser mais abençoado, porque ele se orgulhava em obedecer às leis. Paulo, então, ele escreve a carta para a igreja dos Gálatas, sendo até um pouco mal,
pouco pesado nas palavras. No mundo que a gente vive do mimimi, onde você não pode falar nada, se falar alguma coisa, Paulo, na carta aos Gálatas, ele chama a igreja de Gálata de burra, uma igreja que não sabe pensar, uma igreja que deixa ser enfeitiçada por mentiras. Paulo está quase dizendo o seguinte: poxa vida, eu quase desenhei para vocês a morte de Cristo na cruz. No versículo 1, no versículo 2 da sua Bíblia, você pode olhar. Paulo está dizendo assim: a minha explicação foi tão detalhada que vocês quase viram Cristo ser crucificado. Mas será que isso não foi suficiente? Vocês ainda se permitem serem enfeitiçados e serem enganados por pessoas, e aí vocês voltam aos velhos rumores da lei, achando que fazendo as obras vão ser merecedores da graça de Deus. Como se Deus fosse olhar para a gente e falar assim: como vocês são bons, não? Olha, obedecendo a lei direitinho, não é possível, vou ter que abençoar esse povo que obedece a lei. Obedece a lei direitinho, vou ter que abençoar. Passava isso pelo entendimento deles. Então Paulo escreve essa carta, principalmente batendo nessa tecla. E aí no capítulo 3, é um capítulo onde Paulo fala com bastante pesar sobre isso, a ponto de usar palavras duras. Olha, depois que Paulo vai tratar esse dilema com a igreja, onde obedecer às leis não te traz uma bênção especial, porém como cristão você tem que obedecer à lei. Paulo fica nessa gangorra, mas dizendo que o que nos traz bênção é crer no Senhor Jesus. Chega no versículo 10, como diz por aí, Paulo bate o pé no peito e diz o seguinte: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição, e presta atenção, estão debaixo da maldição de quem? De Deus, pois as escrituras sagradas dizem que quem não obedece sempre tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. O que Paulo está dizendo? Beleza, quer se orgulhar de obedecer às leis? Deixa eu dizer um negócio para você. A Bíblia nos ensina que se você não obedecer o que está debaixo da lei, o que está na ordem da lei, você está debaixo da maldição de Deus. E assim, vamos ser sinceros, Deus sabe da capacidade que a gente tem de fazer besteira, ou não sabe? Paulo ele tira esse texto, ele tira esse ensinamento do livro de Deuteronômio, no capítulo 27, quando Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. E aí Moisés está dizendo assim: gente, calma aí, vocês vão entrar na terra prometida, deixa eu lembrar vocês algumas coisas que vocês têm que agir, algumas concordâncias que vocês vão ter que ter na terra prometida. E aí ele começa a dizer as maldições que o povo pode trazer para si quando desobedecerem à lei. E algumas a gente até conhece. Aí ele fala: maldito aquele que fizer para ti imagem de escultura, de pedras, de madeira, de metal. Maldito aquele que não honrar o seu pai e a sua mãe. Até aí a gente está acostumado. Mas ele vai desdobrando as maldições, até que ele chega assim: maldito aquele que cometer adultérios. E aí ele vai desdobrar os tipos de adultérios que o povo estava até acostumado a fazer. Ele diz o seguinte: maldito aquele que tiver relações com a sua irmã, pode ser a irmã de pai e mãe, ou só irmã de mãe, ou só irmã de pai. Maldito aquele. E aí vem o melhor: maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua sogra. Isso não é mentira, está lá em Deuteronômio, no capítulo 27. Para você ter uma ideia, como o ser humano é capaz de fazer bobagem, como a gente é capaz de fazer besteira. Maldito aquele que tiver relações com a sua sogra. O cara está com a cabeça fazendo um negócio desse. É a capacidade que a gente tem de fazer besteira. Só que acontece o seguinte: quando Paulo está citando o texto do Deuteronômio e ensinando isso para a gente, ele dá ênfase em algo que talvez foge da nossa atenção. Olha duas palavrinhas que ele usa ali, que não pode fugir da gente: quem não obedecer sempre a tudo. É meio que um pleonasmo, onde ele diz o seguinte: não tem desculpa, não tem escapatória. Maldito aquele que não obedecer sempre a tudo o que a lei manda. O que Paulo está apresentando para a gente? Você quer se orgulhar de obedecer a lei? Então deixa eu dizer o seguinte: sabe qual é o padrão divino? É nota máxima sempre, é 10. 9,9 você está reprovado, tem que ser 10. Vamos ser sinceros? Vamos fingir, e é só um fingimento, porque isso não tem como, mas vamos fingir que a gente acordou hoje
e todo mundo acordou com nota 10. Todo mundo. Acordamos lá, seu celular despertou, seu relógio despertou, 8 horas da manhã, todo mundo com nota 10. Cada pecado que você comete, você vai perdendo uma fração de nota. Dependendo do pecado, você contou uma mentirinha para sua esposa, 0,1 você perdeu, então já caiu para 9,9. Aí não sei quantos outros pecados a gente tem habilidade de cometer, porque a nossa cabeça para cometer pecado é uma beleza, né? Vamos ser sinceros, agora são 20 horas e 21 minutos. Se a gente fosse fazer essa subtração por pecado que a gente cometesse da hora que a gente acordou até agora, qual seria a nossa média? Às 20 horas e 22 minutos. Qual seria a média que nós estaríamos? Só para dar uma apimentadinha no negócio, a Bíblia fala que quando a gente pensa, a gente também já cometeu pecado. Se você andou no trânsito de Pirassununga, alguém te fechou, você deve ter cometado uns 15 pecados só nessa fechada. E pensa, isso se você tem um nível alto de santidade, só pensou, não falou nada. Se você fez qualquer gesto, ou falou alguma coisa, diminuiu mais ainda. Vamos ser sinceros. Paulo está dizendo o seguinte: você quer se orgulhar de obedecer a lei? Beleza. O padrão bíblico é obedecer sempre a tudo. Então é mais ou menos o seguinte: quer se orgulhar? Quantos anos de vida você tem? Vou pegar eu para muita gente ficar com inveja. 34. Tenho 34 anos. Então seria o seguinte: o padrão bíblico é o seguinte: quer se orgulhar? Eu nasci no dia 23 de julho. Quiser anotar aí para você me dar presente de aniversário, 23 de julho, né, eu nasci. Então, 23 de julho, do dia que eu nasci até hoje, eu terei que ter nota 10 todos os dias da minha vida. Se um dia eu tirei 9,9, a Bíblia está dizendo que eu sou maldito. Mas vamos ser sinceros, mas está difícil tirar 9,9, né? A média nossa é bem mais embaixo. Olhando para mim, do jeito que eu sou bom de cometer pecado, eu diria que a minha média deve ser uns 280 negativo, por baixo, assim, sem pensar muito. Sabe o que Paulo está dizendo para a gente? Mas que a gente é muito amaldiçoado. Se você quiser se basear nisso, se você quiser ter orgulho disso, a gente é muito maldito. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Mas lembra, hoje eu quero unir a nossa história com a história de Deus, com a história de Cristo na cruz. O texto continua com um consolo para a gente, para dizer assim: porém, no entanto, entretanto, todavia, não é assim que nós temos a bênção do Senhor. Não é por obedecermos a lei. E agora obedecemos. Glória a Deus, aleluia. Porque não é por isso que a gente adquire a bênção do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13: porém, no entanto, entretanto, todavia, Cristo tornando-se maldição por nós. Cristo tornando-se maldição por nós. Quem é professor aqui, ou quem é aluno e já foi aluno, vai lembrar de uma coisa que eu vou falar agora. Quem é que nunca precisou chegar no professor de faculdade, de escola, e falar assim: professor, vamos conversar um pouquinho? No seminário, a média para você ser aprovado era 7. Então você chegava no professor, não tem como a gente dar uma arredondada na nota e jogar o caminho para cima? Eu estou com 6,9, assim, eu jogo para 7 aí, né? De vez em quando, no seminário cristão, a gente chegava, o professor falava assim: professor, falaram que o senhor nos ensina a sermos misericordiosos, professor. Estou precisando de uma sua misericórdia na minha vida aí, sabe? Dá uma levantada no astral nosso aí, né? Você que é professor, você que é aluno, sabe o que eu estou dizendo, né? Paulo está dizendo que é mais ou menos isso. A gente chega para Deus e fala assim: Deus, eu estou precisando passar de ano aí. Não tem como o senhor dar uma ribada na nota? Aí Deus fala assim: tá, vamos conversar. Quanto que você precisa? Ah, eu preciso de 10. Tá, e quanto você tem? 0,2. Dá para arredondar para 10? Né? De 0,2 assim, não é muito, não, é só 9,8. Mas o que é 9,8 para o senhor que é eterno, né? O senhor tem tudo? Não vai ser nada. É isso que Deus está dizendo para a gente. A gente está longe de ser, mas Cristo se fez maldição em nosso lugar.
E tem mais um detalhe: eu não sei na Albânia, mas no Brasil a palavra maldito está gasto. A gente usa maldito igual vírgula. E como a gente nós somos evoluídos, né? A gente tem a cultura, os estudos, a gente já declinou a palavra maldito para a palavra mardito. Já é mardito, não é nem maldito, é mardito. Você está andando na rua, você pisou no negócio do cachorro, deixou lá, você fala, maldito cachorro. Você pega o cachorro todo, você vai ver só, né? Eu conheço gente que o gato entrou em casa, fez uma sujeira lá, falou, o maldito do gato do vizinho, né? Andando no trânsito de Pirassununga, alguém que fechou, você fala, maldito motorista daquele carro ali da frente. Acontece que no texto que a gente está falando, na expressão grega, bíblica, existem várias expressões para maldito. No texto que a gente está falando, essa expressão maldito, na língua original, com essa ênfase, só é usado 2 vezes. Na Bíblia inteirinha, só é usado em Gálatas, capítulo 3, verso 10 e verso 13. Quando fala que nós somos amaldiçoados em Deus, se a gente quer obedecer a Cristo, se a gente quer obedecer a lei, e quando fala que Cristo se fez amaldiçoado em nosso lugar. Esse texto, no original, na verdade, quer dizer alguém que é execrável, alguém a quem é digno de ser, alguém que é direcionado todo o ódio, alguém que é direcionado o ódio de Deus. O texto é pesado. Hebreus, capítulo 10, versículo 31, o escritor aos Hebreus está dizendo de um grupo de pessoas que decidem viver em pecado mesmo depois de conhecerem a Deus. O versículo 31 vai dizer o seguinte: terrível é cair na mão do Deus vivo. O texto está dizendo o seguinte: se nós quisermos andarmos segundo a lei e nos orgulharmos dela, nós seremos alvo da ira de Deus. Porém, a nossa salvação se faz no fato que Cristo Jesus se faz alvo da ira de Deus em nosso lugar. E aí o texto, Paulo vai explicar por que precisou então Cristo ser crucificado numa cruz. O texto vai dizer o seguinte: porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Cristo não errou em nenhum contexto. Cristo teve 10 do dia em que nasceu até o dia que foi crucificado, todos os dias, mas ele precisava se tornar maldito em nosso lugar. E aí o Antigo Testamento vai dizer: maldito aquele que for pendurado num pedaço de madeira. No contexto que esse texto foi escrito no Antigo Testamento, não existia crucificação ainda, mas existia uma pena que depois que a pessoa era morta, a vergonha dela era exposta, ou num tronco de árvore, ou num toco de madeira, e ela era exposta ali, e aquilo trazia e revelava a maldição da pessoa. Então Cristo precisou se tornar maldição em nosso lugar, porque a maldição era sobre nós. O ódio de Cristo era direcionado sobre nós, porém Cristo se torna em nosso lugar, então ele se faz maldito em nosso lugar, para trazer a cada um de nós o livramento, para trazer a cada um de nós a liberdade, porque ele se faz maldito em nosso lugar. Ele precisava se tornar maldição em nosso lugar, porque a maldição era para a gente, mas Cristo tomou sobre si a nossa maldição, para ele demonstrar o amor que ele tinha por mim e por você. E é justamente isso que Paulo vai encerrar essa perícope no versículo 14, quando ele diz o seguinte: Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Cristo fez isso para mostrar a bênção que Deus prometeu. Cristo fez isso para mostrar o quanto nós somos abençoados. A nossa história é justamente essa, de amaldiçoados a abençoados em Cristo Jesus. Talvez você esteja ouvindo eu falar assim, mas pastor, está difícil, eu não sei se eu sou abençoado. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Há 2 expressões bíblicas que a gente fala costumeiramente e talvez a gente não tenha nem noção do que ela significa com certa profundidade. A gente fala muito de misericórdia e de graça e talvez não compreenda o que significa isso. Misericórdia é quando nós merecíamos algo e isso não é imputado a nós. A cruz era para a gente. Deus não imputou a cruz a cada um de nós. Ele agiu com misericórdia.
Misericórdia é quando nós merecemos algo e nós não recebemos. Graça é quando nós não merecemos algo e nos é dado. Nós não merecemos a vida eterna, mas Cristo deu a cada um de nós. A nossa história era uma história de amaldiçoados, mas pela cruz de Cristo ela foi transformada numa história de abençoados. A misericórdia do Senhor nos livrou da cruz. A graça do Senhor nos traz a vida eterna. Essa é a mudança da nossa história. Nós não nos orgulhamos em obedecermos à lei, porque diante da lei nós passamos vergonha. Nós nos orgulhamos em ter um Deus que nos ama. Nós nos orgulhamos em ter um Deus que troca a nossa história. Nós nos orgulhamos em ter um Deus que nos tira da maldição e nos coloca na vida. A palavra do Senhor nos diz que Cristo morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a vida dele, dia após dia, a nossa história. Foi por isso que Cristo morreu numa cruz, para ele ser maldito em nosso lugar, para que nós vivamos no lugar dele, com a bênção de Deus derramada para nós. Eu quero convidar você a fechar teus olhos. Quero convidar você a baixar a tua cabeça.